Preste atenção nessa situação que nós vamos relatar para você agora. Recentemente, uma criança de 11 anos, uma menina, chegou na escola com um ferro de passar. Parece que é engraçado, mas não é, porque a equipe da escola, ao ver aquela criança de 11 anos com um ferro de passar na escola, foi ver o que estava acontecendo. E é aí que a gente começa a falar a respeito de um crime gravíssimo. Estou ao lado da delegada Carla Fabíola, ela que esteve à frente dessa investigação. Agora, delegada, por que investigação? O que tem a ver um ferro de passar, uma criança de 11 anos, uma menina, e uma investigação policial? Isso mesmo. A criança chegou ao colégio que ela estudava atrasada 1 hora. E aí, quando foram perguntar para ela o que é que tinha acontecido, por que ela tinha chegado atrasada e estava com um ferro de passar, ela disse que tinha ido se prostituir, tinha ido ter relação sexual com uma pessoa e, em troca, ganhou esse ferro de passar. Foi o que a pessoa tinha, o autor tinha, e ela levou esse ferro para a escola. E quando a direção da escola ficou sabendo, reportou os fatos ao Conselho Tutelar, o primeiro Conselho Tutelar, que encaminhou os fatos para a gente aqui. E aqui a gente fez toda a investigação, ouvimos a vítima, fizemos o exame de corpo de delito e continuamos e ouvimos testemunha, a mãe da criança, que inclusive ela confirmou que ela também ela praticava mendicância, ela ficava pedindo dinheiro nos locais e levava a menina junto. Só que ela também, a menina detalhou que ela, além disso, ela também mostrava, né, oferecia à criança em troca de favores sexuais, em troca de dinheiro, para se manter, se sustentar, né? O que não justifica, porque ela também recebia um benefício do Estado. E, após a situação, a menina identificou o autor dos fatos e ele foi preso preventivamente. Foi realizada a representação da prisão preventiva e hoje foi realizada a prisão preventiva do autor. Ele morava próximo à residência da menor e ela sempre ia à residência dele. E, em troca, fazia favores sexuais, explicou, ela detalhou os fatos e, em troca, ela recebia alguns presentes, né? O que ele tinha lá, ele entregava para ela em troca de ter relação sexual com a criança. Ele foi preso preventivamente pelo estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição, mas a mãe também vai ser indiciada, tanto pelo estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição, inclusive também por abandono intelectual, porque a criança, quando foi ouvida pela psicóloga da delegacia, ela disse que tinha apenas 6 anos de idade, sendo que a criança tem 11. E ela estava atrasada nos estudos, ela não se alimentava direito, ela ia para o colégio basicamente se alimentar. Então, assim, tanto por maus tratos como abandono intelectual, a mãe também vai ser indiciada. E agora, aproveitando a oportunidade, doutora, na segunda-feira, vocês realizaram mais uma prisão, mas dessa vez de um homem que já foi condenado por um crime de 2021. O que tinha acontecido na época? Na época dos fatos, ele era padrasto da vítima e ele estava tocando nas partes íntimas da menor. E quando passou alguns anos, acredito que foram uns 2 ou 3 anos, tendo esse tipo de ato, né, considerado também estupro de vulnerável, ficar tocando nas partes íntimas de menor, e ela tinha 11 anos de idade na época dos fatos, e aí chegou um momento que ela contou, quando ela foi para Cruzeiro do Sul, passar as férias em Cruzeiro do Sul, ela comentou com a tia que o padrasto dela estava tocando nas partes íntimas dela. Então a tia informou para a mãe aqui em Rio Branco, que veio registrar a ocorrência e aconteceu tudo, o indiciamento, e a condenação foi feita agora. Os fatos aconteceram em 2021 e esse ano aconteceu a condenação definitiva dele. Portanto, é o que a gente sempre frisa, estupro de vulnerável não é apenas um ato sexual em si, essa questão da penetração sexual, mas sim, delegada, tocar nas partes íntimas de uma criança é estupro, sim, e está aí o resultado, condenado a mais de 20 anos, e o outro caso, o primeiro que a gente relatou, vai ter andamento também nesse âmbito da justiça. Que casos graves, né, doutora? Isso mesmo. Importante ressaltar que o crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão, mas ele pegou 20 anos de reclusão, que tem as causas de aumento de pena e as agravantes.
por ele ser próximo da família, morar na residência da vítima, ter um contato, ele tinha um grau de parentesco, por ele ser padrasto e morar dentro, então tudo dentro da residência com a vítima, isso tudo aumenta, tem as agravantes e os causas de aumento de pena, por isso que ele pegou mais de 20 anos de reclusão. Portanto, mais o resultado de um trabalho da Polícia Civil. As imagens são de Isaías Gomes e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.